Gente, vocês lembram daquela atleta de Uberlândia, a moça que foi jogar vôlei lá no Nepal? Rapaz, essa menina tava passando... A menina aí, ó. Olha ela aí. Jogando vôlei lá no Nepal. De repente, estourou lá uma guerra civil, uma convulsão social. E aí, ficou todo mundo de cá preocupado porque a menina tá presa lá. O avião não tava funcionando, né? O espaço aéreo em dificuldade. Já é um país difícil, né? De grande conflito. E aí, pau quebrando, fogo e prédio sendo atingido. O premier do Nepal acabou renunciando depois dessa convulsão civil. Só que nós recebemos uma nova notícia, que inclusive nós pedimos ao nosso repórter Lucas de Carvalho para ficar de orelha em pé, como diz minha avó, lá no aeroporto aqui de Uberlândia, porque a qualquer momento essa moça deve chegar aqui na cidade, graças a Deus, né? Que a família estava muito preocupada. Ô Lucas, as escalas de voo, pelo que a gente pôde apurar até agora, são muitas. Não só pela distância, mas pelo conflito e o espaço aéreo internacional que está sofrendo várias alterações, não só por causa desse conflito lá na região do Tiberi, ou Tiberite, né? Como se diz, mas também por causa das outras guerras, né? Aonde é que ela está agora? Nós temos aí alguma informação? Nós temos alguma pista? A família conseguiu passar alguma informação aí para a nossa produção? Porque é o seguinte, havia uma previsão de chegada dela aqui no Brasil. Mas aí o voo sofreu algumas intercorrências, né, algumas alterações, justamente por causa desse conflito e também do espaço aéreo. Você sabe que o mundo inteiro, nós não estamos numa guerra mundial, eu acho que nós já estamos numa guerra mundial, né? São tantos conflitos registrados em tantas regiões, a Ucrânia, Israel, Nepal, tem outro conflito na África também que já começa a pipocar por lá. Então nós estamos numa crise internacional muito grande e aí fica difícil. Mas a família está de cá justamente esperando essa notícia, esperando a chegada dela. Então já tem essa expectativa, pelo menos pelo que a gente já ficou sabendo, ela conseguiu sair dessa área de risco aqui, ó. Porque lá eu vou te falar um negócio, estão tocando fogo em tudo. Falou que é prédio público, falou que alguém... Por que acontece nessa região aqui, gente? Pra vocês entenderem, para quem não acompanha muito isso daqui, eu também não acompanho não, tá? Mas a gente se informa assim de forma bem razoável para tentar explicar para vocês. O que acontece? Lá vive um conflito em um grupo radical e tem um grupo que é o Grupo da República, né? Que veio se construindo aí desde 2005. Eles vêm tentando democratizar a região e tem conseguido. De 2008 para cá se estabeleceu pelo menos um pouco de controle social, como eu falo de setor organizacional de governo, né? A política interna estava funcionando. Só que agora entrou nesse conflito, porque esse grupo radical começou a atacar e ele vem ganhando força, infelizmente. E aí vem ocasionando esses ataques, né? Esses incêndios e esse problemaço lá. O Lucas de Carvalho, agora sim comigo, ao vivaço aqui na tela do nosso Balanço Geral, vai tentar explicar pra gente. E aí, meu querido Lucas, a menina chega ou não chega? Parou aonde essa viagem aí? Junão, vamos lá, meu amigo, a gente teve um probleminha no áudio aqui, eu até comecei a explicar, mas a gente retoma isso, não tem problema nenhum. O que acontece? Não consegui ouvir muito bem o que você já explicou pro pessoal, então vou me arriscar aqui a trazer de novo esse cenário, que é o seguinte: a Ana Flávia Mata Galvão, atleta aqui de Uberlândia de vôlei, estava lá no Nepal para jogar um torneio que inclusive tinha começado, né, no último dia 5 e estava previsto para encerrar no dia 13. Mas acabou tendo toda essa convulsão social, esse rebuliço que aconteceu lá no Nepal, que todo mundo já está acompanhando, se tornou uma notícia ali de repercussão mundial, e a preocupação cresceu cada vez mais com relação a essa atleta, porque, né, ela estava no meio daquilo tudo para participar de um torneio e a gente não sabia nem se ele ia conseguir voltar, né, com base em tudo que estava acontecendo ali. A notícia boa é que ela conseguiu então pegar um voo, ela divulgou inclusive nas redes sociais que fez uma conexão em Doha, no Catar, e que a próxima conexão dela já seria em São Paulo. Ela inclusive mandou um videozinho pra gente falando que já está no Brasil, já chegou em São Paulo. Vou deixar ela falar um pouquinho com vocês aí, depois a gente retoma pra gente explicar como é que vão ser esses próximos passos dela. Mas olha o videozinho que ela gravou pra gente aí. Oi pessoal, acabei de chegar no Brasil, eu estou no aeroporto de São Paulo agora, eu estou só aguardando a minha conexão para Uberlândia, eu vou chegar na cidade hoje à tarde e
eu estou muito feliz por estar voltando para casa em segurança. Muito obrigada por toda a preocupação e por todo o apoio. Bom, ela também publicou nas redes sociais essa foto sobre a conexão que ela fez lá no aeroporto de Hamad, em Doha, na segunda-feira, agora já aqui no Brasil, e o namorado dela, que estava em conversa com a gente, explicou que possivelmente por volta de 4 horas da tarde ela já deve chegar aqui no aeroporto de Uberlândia, onde eu estou na frente aqui do portão de desembarque, para a gente poder acompanhar também toda essa movimentação. Como eu disse, ela tinha chegado ali no Nepal no dia 1º de setembro para integrar a equipe, vou até pedir desculpa que eu talvez não saiba falar isso aqui direito, que é o Nepal Karnali Yashvis, que também conta com outra mineira, que é a Maíra Vitória Ferreira de Souza, lá de BH, capital mineira aqui. O torneio, né, começou no último dia 5, estava previsto para acabar no dia 13, como eu mencionei, mas os jogos acabaram sendo cancelados por causa de tudo isso que estava acontecendo, essa instabilidade lá no Nepal. A Ana Flávia estava hospedada em um hotel na região oeste do país, mas esse hotel acabou sendo invadido ali por manifestantes e ela precisou subir lá para o rooftop do hotel para se proteger enquanto essa confusão acontecia. E a atleta, junto com o grupo, foi realocada para um outro hotel seguro na capital do Nepal, que é Katmandu. E aí o país passou a ter um toque de recolher e foi controlado pelo exército. Toda uma situação ali de sítio, né, de guerra civil realmente. E a Ana ela já passou por outros clubes brasileiros, entre eles o Sub-20 do Praia, e foi anunciada pelo time nepalês em agosto de 2025 para a temporada atual. Os protestos começaram após o bloqueio de 26 plataformas de redes sociais pelo governo, medida que gerou uma revolta, principalmente entre os jovens. E aí o primeiro-ministro renunciou e a ex-juíza-chefe foi escolhida para liderar o governo interino até uma nova eleição parlamentar. Fato é que está realmente uma situação incandescente ali, né, Júnior? A situação está a ponto de explodir, se já não explodiu, se a gente já não pode falar que explodiu de fato. E pelo menos a Ana conseguiu sair, né, de tudo isso antes que algo pior acontecesse. E daqui a pouquinho está chegando aqui na casa dela, que é Uberlândia. Ela já saiu do BO, está no Brasil, está lá em São Paulo, né? Quer dizer, só vai estar tranquilo mesmo quando ela estiver na casa da família, né? Mas pelo menos saiu do problema, né? Porque eu vou te falar um negócio, gente, não é fácil não. A gente fica triste ao ver essas cenas. A grande verdade é o seguinte, não existe revolução com flores, né? Toda revolução libertária, como mostra a história, infelizmente ela é sangrenta. Mas nesse caso aí, como a gente vê de forma contemporânea, essas reações em que um irmão começa a matar o outro, em que o povo briga e os bichões aqui de cima ficam de boa, eu não gosto desse tipo de revolução. Porque é uma guerra que acaba levando a nada, né? É uma guerra. O melhor é o quê? Não precisar ter revolução, que todos nós tenhamos governos justos, pelo menos. Mas parece que o povo lá não está muito contente. Mas quando começa a matar uns aos outros, né, como se diz no dito popular, está matando uns aos outros, está brigando à toa. Agora, essa revolução radical por lá, e quem vai saber explicar isso muito melhor do que eu, é quem entende do assunto, quem estuda política internacional, vocês percebam muito bem que é um conflito que afeta muita gente, né? E principalmente quem está lá, quem não é do país. Né? Quem não é do país fica muito apreensivo, e foi o que nós mostramos aqui na tela do Balanço Geral, a aflição dessa menina. Você viu que ela está até melhor, né? Está até mais corada, tadinha, depois que ela desembarcou lá em São Paulo, deu uma respirada. Então vamos aguardar. Ela pode chegar a qualquer momento desse voo, nessa escala que vai sair de São Paulo direto para Uberlândia.